Alguns anos atrás, uma cidade preparava-se para ser inundada. A construção de uma barragem a isso obrigava. E aquilo que se verificou nos meses anteriores à inundação foi uma coisa muito simples. Todas as obras de melhoria, todas as obras de reparação, todas as obras de manutenção nas casas, nas ruas, nas lojas, nos hospitais, tudo parou. Qual seria a utilidade de pintar uma casa sabendo que ela daqui a 6 meses iria ser destruída? De que valeria a pena fazer reparações se daqui a pouco não valeria a pena porque iria a cidade ser inundada? Aquilo que se verificou é que semana após semana toda a cidade ficava cada vez mais caótica, cada vez mais desolada. Isto porque existe um princípio. Qual é o princípio? É que onde não há fé no futuro, não há poder no presente. Quando não há fé no futuro, não há poder no presente. Eu gostava hoje de vos começar por fazermos uma leitura em conjunto do livro de Jó, capítulo 8 e versículo 13, que será de introdução à pregação desta tarde. Então, no capítulo 8, 13 do livro de Jó, no Antigo Testamento, diz o seguinte: mas o conhecimento do passado dar-te-á sabedoria, a experiência dos outros falar-te-á, lembrando que os que se esquecem de Deus não têm esperança. Então, sobre o tema da esperança que eu hoje gostava de refletir convosco. Os tempos que vivemos são indubitavelmente tempos de crise. Crise é uma palavra forte, mas a verdade é que temos várias crises. Mais imediatamente temos a crise sanitária, mas também temos uma crise de valores. E quando eu digo que temos uma crise de valores, é quando nós chamamos ao bem mal e ao mal bem. Temos uma crise de identidade. A confusão de género é uma realidade. Temos também crise na família, com a inversão dos valores conjugais. Temos uma crise dos refugiados. Temos uma crise económica já à porta. Temos uma crise. Mas eu gostava, sobretudo, de vos falar hoje da crise de esperança. Porque nós somos facilmente confrontados com esta crise. Basta sairmos à rua e olharmos para um sem-abrigo. Basta olharmos e vermos algumas famílias abastadas e de posses do caos que se vive no seu interior devido às drogas e ao álcool. Crise. E nestes dois pequenos exemplos percebemos que identificar crises de esperança. E a crise da esperança leva a reais consequências devastadoras. E dessa mesma falta de esperança decorre o efeito destruidor na nossa vida. Todos aqui concordamos certamente que a falta de esperança é um problema. A esperança é importante na nossa vida. Porque o contrário de ter esperança é ter desesperança, o que significa estar em desespero. O cineasta português, o Manuel de Oliveira, ele tinha uma frase curiosa relativamente à esperança. Ele dizia o seguinte: a esperança é o bordão da vida. Ele queria dizer o seguinte, queria dizer que é a esperança que nos ajuda a caminhar. É a esperança que nos ajuda a prosseguir.
Também a escritora romena, a Carmen Silva, fazia a seguinte pergunta e dava também a resposta a essa mesma pergunta. Ela perguntava: onde vai a esperança quando nos deixa? Onde vai a esperança quando nos deixa? E ela respondia: vai cavar a nossa sepultura. Todos nós já ouvimos a expressão que diz: a esperança é a última coisa a morrer, não é? Isto é verdade. É verdade porque quando a esperança morre, tudo o que possa ficar também já morreu com ela. Já nada resta. Depois da esperança, nada resta. Se procurássemos uma definição no dicionário acerca do significado da esperança, sabem, todos nós sabemos o que é esperança, mas às vezes é difícil defini-lo. Então a esperança no dicionário diz o seguinte: é a plena confiança com a expectativa de satisfação ou cumprimento de uma condição. A esperança significa confiança em ter o que se deseja. E se eu tivesse que explicar o significado de esperança a uma criança, eu ia lhe dizer: olha, é como o nascer do sol. Após o tempo de noite surge o raiar do dia. Após o medo e a insegurança, a inquietação que se encontram na noite, com o raiar do dia, é possível nós vermos mais além, mais adiante. Isto é esperança. Ainda é noite, mas os primeiros raios de sol permitem-nos perceber que o dia está a chegar. Mas, por outro lado, também fazemos uso desta palavra em diversas situações. Por exemplo, esperança de vida. Ou então um termo que já não se usa tanto, quando já se pretendia designar alguém ou uma mulher que estivesse grávida, nós dizíamos o quê? Que ela estava de esperanças. Então a esperança pode ter vários significados. Porventura, alguns até enganosos. Mas para já é importante nós percebermos que há uma diferença entre otimismo e esperança. Esperança não tem nada a ver com otimismo. O otimismo diz-nos o seguinte: é que, afinal de contas, as coisas não estão assim tão más. A esperança, contudo, diz-nos uma coisa bem diferente: é que as coisas estão más, mas mesmo assim, eu creio. Isto é esperança. E esta é uma diferença absoluta, sobre a qual iremos falar daqui a pouco. Eu gostava então de vos sugerir 3 categorias de pessoas, no que a esperança diz respeito. A primeira categoria de pessoas será aquela que vive sem esperança. A segunda categoria de pessoa é o tipo de pessoa que vive com uma falsa esperança. E finalmente, vamos identificar um grupo de pessoas que tem uma viva esperança. Primeiro grupo, aqueles que não têm esperança. Sabem, algumas causas que nós identificamos e mais comumente estão presentes quando há falta de esperança são as seguintes: a solidão, a culpa, a vergonha ou o remorso, ofensas recebidas, a incapacidade para ter o que se necessita. E de alguma forma nós podemos perceber que alguém que chegou ao limite, para alguém que acha que já não lhe resta esperança, está associado ao quê? Uma percepção ou um sentimento de abandono, de isolamento, de incapacidade. O sentimento de que ninguém se importa. O sentimento de que mais ninguém se importa com ela. Sabes, e se é este o teu caso, eu quero te dizer que Deus te ama. Eu quero te dizer que Deus se importa contigo. Que Deus se preocupa. Aliás, uma das declarações mais impressionantes de amor que nós encontramos na Bíblia, ela encontra-se em Jeremias, no capítulo 31, versículo 3, e repara que é o próprio Deus a falar e está a falar contigo. Ele diz o seguinte: porquanto com amor eterno te amei, e por isso com benignidade te atraí. Deus ama-te. Deus ama-te. Deus ama-te tanto que deu o seu próprio Filho Jesus para morrer pelos teus pecados, para te resgatar das tuas escolhas erradas e para te dar uma vida
nova, uma vida plena, uma vida cheia. Referindo-se a Jesus, a Epístola aos Hebreus diz-nos o seguinte: pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, e desta sorte é introduzida uma melhor esperança pela qual chegamos a Deus. E Jesus é esta nova esperança que nos permite, então, abeirarmos e a chegarmos a Deus. Deus ama-te. Deus ama-te. E foi por causa do seu amor por ti que Deus se fez homem. E é isso que Jesus Cristo significa. Foi o Filho de Deus que encarnou, que morreu a tua morte para que tu possas ter vida para Ele. Se há certeza que tu podes ter, é que Deus também te quer perto dele. E esta renovação da tua vida, que a Bíblia se refere como sendo o novo nascimento, não se traduz apenas no momento presente, no momento agora, mas ela também se reveste de uma esperança de vida eterna. Em Tito 1:2, nós podemos ler: em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Se pensas que a tua vida chegou ao fim, Deus está-te a dizer nesta tarde que tu estás enganada. Ele pode transformar o rumo da tua vida. Ele pode modificar a tua mente, o teu coração, as tuas emoções e mesmo as circunstâncias que estás a viver. Nenhum de nós quer viver num mundo sem amor. Mas a Bíblia diz-nos que Deus não apenas nos ama, mas que Ele próprio é o amor. Deus é a essência do amor. Faz de Cristo a tua esperança. Ele não te vai desiludir. Em 1 Coríntios 13:13 nós podemos ler: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. Se tu estás sem esperança, eu quero te dizer que tu hoje podes ter esperança em Deus. Aqueles que vivem numa falsa esperança, esta segunda categoria e grupo de pessoas, sabem, um dos erros mais comuns é confundirmos, conforme vos dizia há pouco, esperança com otimismo. O certo é que não é por eu repetir um conjunto de afirmações e de coisas que eu quero que aconteçam, por ser um otimista, que esses desejos se vão necessariamente concretizar. Existia até há bem pouco tempo e de alguma forma ainda mais tenue, mas ainda está presente, eu diria, a moda do pensamento positivo. Ela ainda existe, ainda aí está. Mas, sabem, basicamente a ideia é esta, se eu criar uma visualização, uma imagem mental de frases, de atingimento de objetivos, de metas a alcançar, se eu expressar os meus desejos e os conseguir visualizar, então eles se vão concretizar. Assim, uma espécie de Aladino ou de lâmpada de Aladino do século XX ou do XXI. A verdade é que o otimismo por si próprio, a maior parte das vezes, não é mais do que uma negação da realidade. E de nada serve. De nada aproveita. Nada serve, nem nada aproveita para mudar as circunstâncias efetivas e reais que nos são exteriores. O otimismo não é, muitas vezes, mais do que uma falsa esperança. Eu não estou a dizer que nós não devemos ser otimistas. Falava-vos sobre o facto de sermos agradecidos e vermos mesmo nas coisas pequenas coisas positivas. Não é disso que eu estou a falar. O que eu estou a falar é que o otimismo, por si só, nada resolve. Existem também outras atitudes que demonstram e evidenciam falta de esperança. E mais do que uma falta de esperança, uma falsa esperança. Em boa verdade, nós usamos esta palavra de uma forma corrente, destituindo-lhe significado. Muitas vezes, quando nós usamos a palavra esperança, ela significa apenas um desejo. Quando, por exemplo, estamos a caminho do aeroporto e há muito trânsito e estamos na iminência de vir a perder o voo, nós temos a esperança que o voo se atrase
para ainda podermos embarcar. Mas isto não é esperança. Ou então, quando temos a esperança que o nosso clube venha a ser campeão e vamos ver o que é que vai acontecer este ano, não é? Isto não é esperança. É um mero desejo. E este tipo de esperança é inócuo, não leva a lado nenhum. Mas há também um outro sentido de esperança que nós muitas vezes criamos e construímos, mas que é frágil, mas que pode ser inseguro. A própria Bíblia a define como sendo uma esperança expectante. E quando assim é, isto significa que nós temos uma base razoável para esperarmos que algo efetivamente aconteça. Dou-vos um exemplo. Quando plantamos batatas, há alguma legitimidade e algum raciocínio lógico que nos permite esperar o quê? Se eu semeei, eu vou colher batatas. Certo? Então há alguma legitimidade para esperar o resultado perante uma determinada ação. Ou quando uma mulher está grávida, ela vai ter a expectativa que ao fim de 9 meses, mais coisa, menos coisa, o bebê nasça. Mas todos nós sabemos que nem sempre é assim. Que este tipo de esperança se materializa na expectativa que tínhamos. A expectativa não é sinónimo seguro de que algo vai efetivamente acontecer. E quantos colocam a sua esperança na ciência? Hoje em dia anda toda a gente com a expectativa de quê? De que a ciência encontre uma vacina. A sua esperança está onde? Na ciência que vai encontrar uma vacina. E quantos colocam a sua esperança na filosofia, na moralidade, ou em coisas bem mais materiais, na família, nos filhos, na empresa para a qual trabalharam 30 ou 40 anos, no património que foram construindo ao longo da vida. George Bernard Shaw é um dos mais conhecidos pensadores liberais do século XIX e meados do século XX. Ele era um conhecido pensador e filósofo liberal. E nos seus últimos escritos ele fez a seguinte afirmação: a ciência em que confiei minha fé está falida. Se os conselhos que deveriam ter estabelecido o milénio levaram ao contrário diretamente ao suicídio da Europa. E eu acreditei neles uma vez. Em seu nome ajudei a destruir a fé de milhões de fiéis. E agora eles olham para mim e testemunham a grande tragédia de um ateu que perdeu a fé. Falsas esperanças. Curiosamente, Paulo escrevia ao seu amigo Timóteo que instruísse, alertasse os homens neste sentido. Em 1 Timóteo 6,17 ele diz o seguinte: manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a sua esperança na incerteza das riquezas. Manda aos homens que não ponham a sua esperança na incerteza. Na incerteza, neste caso concreto, das riquezas. Mas em Deus, que nos concede abundantemente todas as coisas para delas gozarmos. Sabem, muitos têm construído uma imagem de Deus como se fosse de um ente austero, de um ente e de superior, mas que é austero. Mas a verdade bíblica é que Deus é tudo menos isso. Deus é um Deus de abundância, não de escassez. Deus é um Deus de vitórias, não de derrota. Isto porque o seu poder é ilimitado. A sua soberania é absoluta. E o seu agir não tem qualquer impedimento. Certa ocasião, Alexander Campbell, ele era um reformador americano. Ele tinha combinado com o socialista Robert Owen um debate sobre as evidências do cristianismo. E na preparação desse debate houve o pretexto para Owen visitar Campbell. E ele foi à sua
à quinta de Campbell. E quando lá chegou, ele dirigiu-se ao Alexander, o Owen dirigiu-se ao Alexander e passou pela sepultura da mãe do Alexander. E quando ele viu aquela sepultura, ele dirigiu-se ao Alexander e disse-lhe: olha, há uma vantagem que eu tenho sobre os cristãos, sabes? É que eu não tenho medo de morrer. Tenho visto que a maior parte dos cristãos tem medo da morte. No entanto, se eu tiver conseguido resolver alguns problemas, eu não tenho qualquer problema em morrer a qualquer momento. O Alexander Campbell olhou para ele e perguntou-lhe: olha, Owen, ainda bem que você diz que não tem qualquer medo da morte, mas eu gostava de lhe fazer uma pergunta. Você tem alguma esperança na morte? E o Owen fez um silêncio e uma pausa solene. E ele respondeu-lhe: não tenho. Então o Campbell continuou: olha, então você não é muito mais diferente daquele animal que ali está. Ele está com a barriga farta, comeu até se encher. Ele está ali à sombra, refrescando-se deste calor. E ele olha para as borboletas que voam. Não tem nem esperança, nem tem medo da morte. Você diz que não tem qualquer medo da morte, mas a pergunta não deve ser essa. A pergunta deve ser: você tem alguma esperança na morte? E para ti, que tens colocado a tua esperança em tantas coisas falíveis, que não merecem qualquer credibilidade, tens tu esperança na morte? E todos nós sabemos que a morte é uma inevitabilidade. Mas eu gostava de te dizer que é possível ter esperança na morte. E o meu desafio para ti é este: avalia, analisa, avalia aquilo em que tens fundamentado a tua esperança. E vai passar isso que tu identificares, isso vai passar pelo teste, pela prova da morte. A promessa de Deus para ti e para nós nesta tarde é esta que nós lemos em Romanos 8, 38 e 39. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas presentes, nem futuras, nem potestades, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E este amor de Deus, manifestado em Cristo, constrói a esperança da vida eterna. Pelo que é possível, assim é possível ter esperança na morte. Em Romanos 6, 4 e 5 diz: ou porventura ignorais que todos quantos fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se temos sido unidos a ele na semelhança da sua morte, também certamente seremos na semelhança da sua ressurreição. E aqui Paulo, a escrever à igreja lá em Roma, ele não está a falar do batismo inconsciente, ele está a falar do batismo consciente, da decisão consciente. E é nesta circunstância que nós percebemos de que se fomos batizados com Cristo na morte, também iremos ser com Ele ressuscitados. Isto nos dá esperança. Avalia aquilo em que tu tens consolidado, alicerçado a tua esperança. E depois responde à pergunta: será esta coisa suportada e passará o teste da morte? Gostava agora de vos falar então daqueles que têm uma esperança viva. E a Bíblia fala acerca desta esperança que é certa, que é segura, de uma esperança que vai passar todos os testes. Eu estou a falar agora para aqueles que têm esta esperança viva. O escultor holandês, o Jacques Dubrak,
Ele viveu no século XVI e fez a estátua representativa da esperança, que vocês vão ver. E ao vermos esta estátua, nós percebemos que ela é composta por uma figura feminina, não é? Esta figura tem algumas particularidades. Nós percebemos e olhamos para a figura e vemos que ela está a olhar para onde o seu olhar está dirigido ao céu. E acompanhado desse mesmo olhar, com o movimento de uma das mãos que se ergue para o alto, os seus pés estão, contudo, alicerçados junto a uma âncora. Então vemos esta figura feminina olhar para cima, com as mãos, uma das mãos que se ergue para o alto, e os seus pés se encontram numa âncora. Eu não sei e desconheço a inspiração do artista para a elaboração desta figura. No entanto, é fácil nós identificarmos a mensagem que o artista nos queria transmitir. Nós encontramos esperança olhando para cima, dirigindo o nosso olhar para o alto. O movimento das mãos revela o desejo de receber, de acolher e de guardar essa mesma esperança que provém de cima. E quando assim é, nós podemos ficar com os pés bem ancorados e bem seguros e bem firmes. Existe esta mesma simbologia retratada no livro de Hebreus, no Novo Testamento. Em Hebreus 6, 18 e 19, nós podemos ler: para que por duas coisas imutáveis nas quais é impossível que Deus minta, retenhamos a firme consolação. Nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta, a qual temos como âncora da alma, segura e firme e que penetra até o interior do véu. Então o escritor aqui no livro, aos Hebreus, ele fala duas verdades que nós podemos identificar. Primeira é que a esperança é uma âncora para a nossa alma. E a segunda é que esta esperança que nos está proposta em Cristo, esta esperança é inabalável. Ela é segura, ela é firme e ela se revela uma verdadeira âncora. E a âncora reveste-se de particular importância quando as tempestades surgem, não é? Quando procuramos estabilidade, quando parece que o chão nos está a fugir, quando a nossa confiança e segurança é questionada e é posta em causa. Há, contudo, uma âncora que nos mantém firmes. Na perseguição ocorrida no século III, promovida pelo imperador Valeriano, havia uma criança, o seu nome era Cyril. Ela vivia na cidade de Cesareia da Capadócia. E este menino demonstrou uma invulgar coragem. Apesar de todas as ameaças a que foi sujeito para renegar a sua fé em Cristo, ele manteve-se fiel. Ele acabou por ser levado a juízo e perante o tribunal e perante o juiz, ele foi-lhe dada a oportunidade de se retratar e renegar a sua fé. E o juiz, mesmo até com um tom quase que diria dócil, ele disse-lhe: olha, meu filho, eu perdoo-te. E o teu pai também está disposto de voltar a receber-te em casa. A escolha é tua. Mas a resposta que veio daquela criança foi perentória. Ele disse: eu alegro-me por receber a vossa repreensão. Deus irá receber-me. Não me arrependo de ter sido expulso de casa. Terei uma melhor mansão. Não temo a morte. Ela levar-me-á para uma vida melhor. E acrescentou ainda: vocês não compreendem qual é a minha esperança. Ele viria a ser lançado na fogueira e tornou-se um dos jovens mártires do cristianismo. Em 1 Pedro 1,3 nós podemos ler: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo
para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Como é possível ter uma viva esperança que suporte também a adversidade? A ressurreição de Cristo gera em nós essa esperança. Como é possível renovar a minha esperança em Deus? A palavra de Deus alimenta essa mesma esperança. Em Romanos 15:4 nós podemos ler: porque tudo o que antes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. No Salmo 119:50, o salmista escreve: isto é a minha consolação na minha aflição, porque a tua palavra me vivificou. A palavra de Deus gera consolo, gera conforto, mas também gera esperança no nosso interior. Louvor a Deus desperta também a nossa esperança. No Salmo 71:14 diz: mas eu esperarei continuamente e te louvarei cada vez mais. O louvor direcionado a Deus alimenta a nossa esperança. Também a renovação da nossa mente fortalece a esperança que nós temos em Deus. Sabem, nós somos acometidos de muitas influências que nos tentam desanimar, que nos tentam abalar a nossa fé, que nos tentam derrubar. E nem Lamentações torna a trazer isso à mente. Portanto, tenho esperança. Ou, em algumas traduções, trago à mente aquilo que me dá esperança. Então, a necessidade que nós temos de renovar a nossa mente, não pelas circunstâncias, mas pela palavra de Deus, pelas suas promessas, lembrando a sua fidelidade para cada um de nós. E aí, quando nós temos a nossa mente renovada, isto vai trazer esperança. Na oração. A oração, na prática, é esperança em ação. Em Miqueias, capítulo 7, versículo 7, diz o seguinte: eu, porém, confiarei no Senhor, esperarei no Deus da minha salvação, o meu Deus me ouvirá. Isto é esperança, isto é oração. Romanos 5, 1 e 5 acrescenta: portanto, tendo sido justificados pela fé, nós temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E por meio dele, nós também temos acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. E nos alegramos com confiança, na esperança que temos de participar da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos alegramos com confiança quando os problemas e sofrimentos vêm. Porque sabemos que eles produzem perseverança em nós. E a perseverança produz em nós um caráter aprovado. E esse caráter produz esperança. E esta esperança nunca nos decepcionará, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. E quando assim é, nós podemos perceber que não só temos esperança, que não só a nossa esperança não é falsa, mas é certa, mas temos esta viva esperança que é e se manifesta em cada circunstância. Deixa-me terminar com uma ilustração. Certa vez um caracol e uma minhoca encontraram-se. E a minhoca perguntou ao caracol: onde vais? E o caracol respondeu: olha, vou ao cimo da árvore aproveitar as maçãs que lá estão. E a minhoca disse-lhe: olha, não vais, não vale a pena. Eu já lá estive e lá não há nada. O caracol, no entanto, respondeu: não há problema. Quando eu lá chegar, de certeza que vai haver fruto. Quando nós fundamos a nossa esperança em Deus, vai valer a pena. E quando nós lá chegarmos, vai haver fruto do resultado da nossa esperança. E conforme vos dizia, estou a terminar. Talvez tu tenhas identificado com algum destes grupos de pessoas. Talvez te tenhas identificado com o primeiro grupo.
daqueles que estão sem esperança. Eu gostava de desafiar ainda hoje a encontrar esperança. Em Eclesiastes 3,4 diz: ora, aquele que está na companhia dos vivos há esperança, porque é melhor o cão vivo do que o leão morto. Então, se tu estás vivo, ainda para ti, ainda há esperança. Procura essa esperança naquele que te pode dar esperança viva. Talvez tu te tenhas identificado com o segundo grupo. Eu deixo-te então um desafio. Deixo-te o desafio de avaliares em quem ou em que tens colocado a tua esperança. E se perceberes que tens colocado a tua esperança em coisas que são vãs, que tu próprio assim agora as defines. Se tu tens colocado em coisas passageiras e não eternas, temporárias e transitórias, eu desafio-te a decidir-te. Eu desafio-te e convido-te a procurares a esperança que nós temos em Deus. Talvez tu pertenças a este último grupo que eu falei, daqueles que já têm uma esperança e uma esperança viva, e que ela te possa fazer transbordar em alegria e em paz. Ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz, em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Romanos 15:13. Deus vos abençoe.